Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está dando continuidade ao nosso estudo do livro No Mundo Maior. Hoje é com o capítulo 9, mediunidade, um tema bastante interessante. E quem vai hoje trazer esse tema, que vai apresentar esse capítulo, é o André Luiz, e é um tema de bastante interesse, né, para todos nós. E, como sempre, um capítulo aí bem rico nessa obra aí de André Luiz que a gente vem estudando, tá bom? André, fica à vontade. Bom, boa noite a todos, né? Vamos aí estudar, lembrando que é André Luiz encarnado que está falando, tá? Que vai trazer aqui o estudo trazido pelo André É, Luiz Espírito, desencarnado. né? E esse tema de hoje é muito importante, é um tema também bastante essencial para os colegas, né? Para os amigos aí espíritas que labutam no trabalho mediúnico, né? Então aqui tem uns esclarecimentos que são bastante importantes. Eu peguei o capítulo, fiz um resumo rápido para a gente contextualizar, trazer o que tem de mais importante no capítulo e depois então abrir para a gente então trocar as ideias e informações aí. Tá? Utilizei para essa apresentação o livro original que está aí no vídeo, na tela, No Mundo Maior, e também essa outra obra que foi publicada pela FEB, coordenada por Geraldo Campetti, que é A Vida no Mundo Espiritual, estudo das obras de André Luiz, que tem um resumo, né, das 13 da série, tem um resumo de 11 delas, né, dentre elas, No Mundo Maior. E é uma obra muito interessante, porque traz realmente compactado, uma obra boa para a gente fazer uma revisão, né, das obras todas. Não substituindo, mas para fazer uma revisão. Então, aqui o capítulo de nosso estudo de hoje, mediunidade, e vamos então aqui iniciar, né, trazendo aqui os pontos assim mais importantes do capítulo, né? Então, aqui André Luiz nos traz o estudo da mediunidade, né, a sua complexidade, quer dizer, as nuances que envolvem a mediunidade, esse intercâmbio, e os erros comuns de interpretação. Quer dizer, erros comuns de interpretação nossa, de encarnados, muito comuns entre os espíritas, né? E nós vamos estar desenvolvendo isso aqui hoje, né? As comunicações elas vão de acordo com os recursos do médium. Isso é uma questão importante que André Luiz deixa claro nesse capítulo. Quer dizer, esse intercâmbio depende muito, né, do nível de evolução moral, intelectual, de evangelização, né, do nível de vibração, de qualidade de vibração, de frequência, né, da abnegação, né, da transformação moral, não só do pensamento, mas da atitude, né, moral do médium, muito importante para que ele se torne um instrumento mais adequado para esse intercâmbio. E além da afinidade que tem que ter com o espírito no qual ele vai estar intermediando. E esse capítulo traz a questão da tese animista, porque fala-se muito na questão, né, do animismo, né, na doutrina espírita, nas casas espíritas principalmente, e nos trabalhos mediúnicos, né, e muitas vezes de uma forma muito equivocada, né? E André Luiz traz isso aqui para a gente, né? Porque o animismo, na verdade, quer dizer, o animismo é o próprio espírito do médium, né? Mas não deixa de estar absolutamente conectado com a questão mediúnica, porque há uma participação em todo o intercâmbio do espírito do médium, né? De maneira geral, o que acontece em todos os casos? Você vê, às vezes, o mesmo espírito se manifestando em médiuns diferentes, em casas espíritas diferentes, mas que tem ali o perfil, as características peculiares do médium que está trazendo a comunicação, né? Vou dar um exemplo. Hoje, por exemplo, a gente tem manifestações de Dr. Bezerra de Menezes, que é o nosso patrono aqui da AME, por alguns médios, médios sérios que a gente conhece, médios que têm credibilidade, né? Então, médios diferentes trazendo a comunicação do mesmo espírito, e a gente observa peculiaridades, característicos do médium que está trazendo a comunicação. Então, é uma comunicação que é um pouco diferente, embora seja o mesmo espírito. O que modifica? É o médium que está trazendo. Tá?
Então, a tese animista, ela surgiu, ela nasceu com o objetivo de coibir os abusos da imaginação, né? Ela deve ser usada como um elemento educativo, porque a gente sabe também que nós, né, trabalhadores espíritas, os médiuns que trabalham nas reuniões mediúnicas, todos nós temos muitas fragilidades, vulnerabilidades, somos ainda muito imperfeitos, né? E aí tem algumas situações que a gente pode é, interferir, né, de maneira direta na comunicação, ou mesmo criar uma comunicação inexistente. Às vezes isso pode acontecer até de uma forma não intencional, né? Então, a tese animista ela vem com o objetivo de coibir esses abusos, né? A questão da autossugestão, né? E às vezes até de transtornos da mente. Porque a gente vê, às vezes, né, pessoas trabalhando na seara mediúnica e, e com problemas mentais, né? E isso aí fica sempre aquela situação em que aí a gente tem que ter o crivo da razão, né? Um cuidado muito grande, que, aliás, Allan Kardec deixou isso muito claro, né? Muito mais importante do que quem é o espírito e o médium que está trazendo a comunicação é o conteúdo, né? Allan Kardec deixou isso aí bastante em evidência como um grande ensinamento para todos nós. Agora, o que também acontece, de outro lado, é o abuso, né, de você utilizar essa tese animista para ficar julgando e desconfiando dos médiuns, né? André Luiz traz até a informação de torturar os médiuns, né? Reclamando deles uma precisão absoluta do intercâmbio, né? Que requer, logicamente, um burilamento demorado. É todo um processo de desenvolvimento mediúnico, né? Nós que trabalhamos em casas espíritas, a gente sabe disso. É todo um processo de desenvolvimento, que com o passar do tempo, né, você vai desenvolvendo, né, uma capacidade melhor para ser um canal mais limpo para trazer esse intercâmbio. Agora, como eu falei inicialmente, cada médio tem as suas características. E um percentual anímico aí, ou seja, de participação do espírito do médio, é presente em todos os intercâmbios, né? Então, o André traz essa reflexão, que eu acho uma reflexão muito pertinente, né? E aqui ele dá um exemplo também, que se a mente do animal possui consciência fragmentária, memorizando fatos por associações mentais espontâneas, que é o que a gente chama de reflexo condicionado, a mente humana ela vai além disso, né? E ela acaba cedendo também às emissões de outras mentes, interferências de outras mentes, que podem, inclusive, né, interferir no próprio processo desse intercâmbio da mediunidade em si. Então, são informações assim bastante importantes. Médium, André Luiz nos traz, então, esse conceito, né, que médium é a ponte entre duas esferas vibratórias diferentes, né? Então, é um conceito muito objetivo, né? Muito claro. O médium é uma ponte entre duas esferas vibratórias diferentes. E para ser um instrumento exato, ou seja, para ser um bom instrumento, nessa comunicabilidade, ele necessita de devoção, de abnegação, né? De desejar o bem ao próximo, de ser fraterno, de ser sereno. Quer dizer, existe uma série aí de quesitos, de requisitos, né? Para que o médium possa ser um bom médium. Quer dizer, um bom médium é aquele que consegue trazer realmente a comunicação de forma adequada, né? Sem a interferência própria. Ou seja, vai ter sim a interferência própria, mas que não comprometa o conteúdo e a mensagem importante daquela comunicação, né? Então, a mediunidade ela foi criada, ela existe, né, para ser com uma missão edificante. Então, é a mediunidade edificante que interessa. Porque se a mediunidade não for com objetivo edificante, ela não serve para nada. Então, a doutrina dos espíritos ela nasce a partir da mediunidade. Uma mediunidade com uma missão edificante, né? E, obviamente, exige que o médium se alimente de energias no santuário mais alto. E aí, nesse capítulo, André Luiz nos traz, então, dentro de um grupo de oração e de trabalho mediúnico, né? Ele vai com o seu grupo de estudo, de trabalho, observar, então, as dificuldades de Eulália, que nesse grupo terreno,
né, na crosta de trabalho mediúnico, ela está ali participando, ela é uma médium. E nesse trabalho mediúnico, a Eulália ela recebe, né, a comunicação de um espírito que é médico. E aí é muito interessante quando o André traz esse relato, que é verídico, né, para mostrar exatamente a dificuldade de um médium que não tem o conhecimento médico, né, até mesmo da linguagem médica, do conhecimento médico, ou seja, níveis de intelectualidade diferentes, a dificuldade que tem para trazer a mensagem de um espírito que é médico. E isso acontece exatamente nesse exemplo que André nos traz. Só que ela consegue trazer a comunicação. Só que ela traz uma comunicação, né, muito com o perfil dela, como médio, dentro dos recursos que ela tem, né? Então, aqui mostra então um espírito médio que, para se fazer entender por ela, ele precisa reduzir o nível de suas vibrações para se fazer compreendido pela trabalhadora. Alguns médicos presentes à reunião absorvem a mensagem a seu modo particular, enquanto os outros que estão ali participando, envolvidos em suas preocupações particulares, nada registram. Isso também é uma outra coisa importante que a André traz neste mesmo episódio. É que no trabalho mediúnico, todos que estão participando precisam limpar a mente. Limpar a mente é você estar absolutamente concentrado, sintonizado com o trabalho. Tem que esquecer os problemas cotidianos, os problemas pessoais, né, fora da casa espírita. Ali é o momento de você estar absolutamente concentrado e sintonizado. Senão você vai ter dificuldade para registrar alguma coisa. Então, uma outra também alerta, né, e outra informação importante que André Luiz nos traz no mesmo exemplo, no mesmo episódio, né? Então, feita a análise da mensagem pelos participantes encarnados que estavam ali na reunião, eles concordam que o conteúdo é edificante, mas eles acreditam que não foi ditado pelo médico espírito que assinou a psicografia e que foi o fruto do animismo, quer dizer, do espírito da médium, né? Por quê? Porque o vocabulário na psicografia não demonstrava ser de um profissional da área. É exatamente essa questão que nós, né, acabamos de fazer a reflexão, que é a questão do médio dar exatamente o seu percentual das suas características, do seu próprio espírito na comunicação, né? E aí a médio fica amargurada, com os comentários descaridosos, né? E a gente vê muito isso, né? A gente vê a questão da desconfiança e muitas vezes até de uma forma até cruel em relação aos companheiros de trabalho, né? Então André Luiz nos chama a atenção para essa questão. E aí Calderaro, né, um dos mentores de André, né, fala para médium, né, quer dizer, de forma de mensagem espiritual, né, na transmissão da mensagem, Calderaro espírito falando para médium, né, fazendo como tivesse ali a amparando, né, enaltecendo a colaboração dela e solicitando que ela não desanime diante dessa situação constrangedora que ela vivenciou no trabalho mediúnico. Ou seja, ela trouxe uma comunicação verdadeira, que não é dela, era realmente do espírito do médico espírito, só que dentro das condições dos recursos dela, intelectuais dela, né? E que gerou constrangimento porque os participantes do trabalho não acreditaram que aquela mensagem foi realmente real, que aquilo ali foi mais fruto da imaginação dela, né? E aí, essa médium, né, a Eulália, ela fica serena, fixa-se mentalmente na região cerebral mais alta que lhe é possível, revigorando-se pela fé, porque ela recebe um amparo espiritual nessa situação constrangedora do espírito calderaro. Então, basicamente o capítulo ele traz isso aí, né? Ele traz essas informações, esses esclarecimentos de André e essa vivência, esse exemplo nessa situação desta reunião aí mediúnica. E o que trouxe, então, as principais lições, né, que esse capítulo nos traz em relação a nessa questão da mediunidade, essa questão do animismo, né? Então, primeira coisa, a tese animista.
ela necessita ter um melhor entendimento nosso. Nós, que eu falo, por parte de nós espíritas, por parte de nós trabalhadores espíritas. Necessita de nós estudarmos mais, fazermos uma análise menos equivocada, ter um entendimento melhor, com menos preconceitos e desvios do que realmente significa o animismo dentro da mediunidade. Existem outras obras, né, que também trazem essa questão de uma maneira muito adequada e necessária para todos nós. Quem quiser, quem tiver interesse, né, a própria doutora Marlene Nobre, né, que é uma das mentoras também da AME, que fundou a AME, a dona Marlene Nobre desencarnou em 2015, e ela tem uma obra que ela também fala sobre isso, né? Ela traz também as informações de André Luiz. Então nós temos muitas fontes aí muito boas, fidedignas, que também nos esclarecem sobre essa questão do animismo. Uma outra coisa importante, então, de lição nesse capítulo é que os médiuns eles não são infalíveis. Então, essa coisa também que tem que ficar muito claro para todos nós, né? Os médiuns não são infalíveis, né? E que cada um só pode oferecer dentro do seu limite, dentro daquilo que possui, né? Então, tem que tomar muito cuidado de a gente não ser muito rigoroso e exigente e estar sempre desconfiando do trabalhador médium, que está ali se dedicando, né, para poder trazer, então, as mensagens. É lógico, né? Nós sabemos que existem os desvios, né? E a tese animista ela até surgiu com esse objetivo de coibir e diminuir essa questão. Existe o crivo da razão, que Allan Kardec nos ensinou, né, na análise das comunicações mediúnicas, mas a gente precisa ter muito cuidado para a gente realmente não ser, até muitas vezes, cruel com os médios trabalhadores, né? André nos traz também a questão da necessidade da afinidade entre o espírito comunicante e o médium, isso é fundamental, tem que haver essa afinidade, e da necessidade de crescimento e aprimoramento do encarnado, quer dizer, do médium encarnado, para que ele se torne um instrumento útil. Então, é muito importante. A mediunidade realmente é uma missão que exige muita abnegação, disciplina, para que você possa aproveitar essa oportunidade divina, essa misericórdia, para poder você exercer esta missão, que sem dúvida nenhuma é uma maneira também de estar reparando males que causamos em vidas passadas, né? A mediunidade ela sempre vem como uma oportunidade de a gente trazer ensinamentos para nós mesmos e para os demais, e também uma forma de reparação. Aliás, os espíritas, né? A gente costuma dizer que nós espíritas somos muito endividados e temos a misericórdia divina de sermos espíritas, de estarmos aí com a doutrina em estudo, em reflexões, em aprendizado, praticá-lo com uma grande misericórdia para que a gente possa, então, neutralizar, né, amenizar males que causamos através da prática do bem dentro da seara espírita, que nada mais é que a seara do Mestre Jesus, né? Então, a importância do médium também limpar a mente para o trabalho mediúnico, né? Isso é muito importante, né? Isso é muito enfatizado dentro dos trabalhos mediúnicos. As análises errôneas dos encarnados quanto à questão do animismo, né? Pois a gente sabe que a comunicação ela vai de acordo com os recursos do médium, então isso é muito importante e tem que ficar, né, muito claro para todos nós. E aí, o alerta ao rigor exagerado que a gente observa em algumas casas espíritas, né? Mas também a necessidade do crivo da razão. Então, é uma balança, né, que a gente tem que ter aí o equilíbrio. Tem que ter, sim, a vigilância quanto às questões da autossugestão, quanto às questões dos transtornos da mente. Não pode, por exemplo, um médico que esteja passando por problemas de saúde mental estar trabalhando em reunião mediúnica, né? Isso é óbvio, né? Isso está na obra, nas obras espíritas, isso está dentro do Livro dos Médiuns e em diversas outras obras complementares, mas isso também é claro, né, gente? Isso está dentro do nosso crivo da razão a gente saber disso, né? Então, se você tem um médium, por exemplo, que está passando por problemas muito graves, né? Até por problemas de saúde, que está comprometendo sua capacidade de entendimento, de concentração, ou mesmo passando até por situações relacionadas a processos obsessivos, porque nós sabemos que os médios são muito vulneráveis às questões de processos obsessivos, porque está ali desenvolvendo a sua porta aberta para a comunicabilidade.
e essa porta aberta pode ser para as boas influências ou para as más influências, a depender das suas fragilidades, né? Então, tem que haver realmente o crivo da razão, tem que haver uma vigilância, né? Tanto em relação à autossugestão, como em relação também aos transtornos da mente, né? A gente sabe que o médium, a partir do momento que você segue essa caminhada da mediunidade, exige, sem dúvida nenhuma, renúncias, abnegação, sacrifícios, evangelização, seriedade, né? São quesitos aí básicos e importantíssimos. Agora também respeito, né? Compreensão, compaixão, dentro das imperfeições que todos nós temos, sendo médios mais aflorados ou não, trabalhando ou não em reuniões mediúnicas, todos nós somos ainda espíritos imperfeitos e que a gente tem que ter um olhar de compaixão dentro das nossas companhias, dos nossos parceiros de trabalho, né? Ou não, né? Mesmo que não seja de trabalho, né? A humanidade nossa está muito carente hoje da questão do olhar de compaixão para com o outro. Então era isso que eu tinha para trazer aqui para a nossa reflexão de hoje. E aí a gente pode agora então abrir para as nossas para a discussão. Em relação, André, à questão do animismo, tem alguns pontos aí, acho que bastante interessante para a gente tocar. A primeira questão é a estigmatização dessa questão do animismo, né? Então, isso vem da confusão que é feita entre animismo e mistificação. Então, as pessoas começam a achar que uma manifestação anímica é uma mistificação, é uma coisa que é feita de forma, vamos dizer, pensada, né? De propósito, né? Querendo desvirtuar aquilo. Então, essa questão, eu acho que esse preconceito, essa estigmatização vem muito em relação a isso. Uma outra questão assim que é interessante, e se a gente parar para pensar, na nossa atual encarnação, a gente é resultado de uma quantidade inúmera de experiências reencarnatórias que a gente vem somando nas nossas idas e vindas aqui no plano material. Então, se a gente parar para pensar, se a gente olhasse a gente, sei lá, 100 encarnações atrás, 50 encarnações atrás, muito provavelmente a gente não ia nem se reconhecer, né? Que a gente é a soma dessas experiências reencarnatórias todas que nós viemos tendo nesses milênios aqui de existência aqui nesse planeta. Muitas vezes a manifestação anímica, ela também é fruto de manifestações do nosso próprio subconsciente, de experiências, às vezes, mal resolvidas do passado, e na realidade, é um espírito se manifestando, é o nosso espírito, mas às vezes de questões difíceis, mal resolvidas, em experiências reencarnatórias, às vezes muito lá atrás. E esse espírito se manifesta, e ele vai ser tratado como se fosse um outro espírito qualquer, com orientação, com a caridade, né, na própria reunião mediúnica. Isso é uma própria terapia para o próprio espírito do médium. Às vezes isso também acontece, né? Então, são manifestações do próprio espírito do médium, do subconsciente do médium, que precisa ser resolvido. É quase como se fosse uma psicoterapia, né? Essas dificuldades se manifestam naquele momento, né? Só que o espírito que está se manifestando ali é o espírito do próprio médium, né? Então, essa é uma questão também interessante e precisa ser tratado com caridade, da mesma forma que, às vezes, um espírito sofredor que vai ali se manifestar, né? Então, essa é uma questão que precisa ser bem compreendida, né? E é aquilo que você disse, muitas vezes é estigmatizado como isso é animismo, como se, né? Uma questão isso Como é estivesse muito depreciando o médium, né? depreciando o médium, exatamente, né? Então, e como você colocou ali, a própria espiritualidade naquela médium que se manifestou ali, o médico se manifestou através dela, veio confortá-la, porque de uma certa forma a própria espiritualidade sentiu que ela foi meio depreciada ali pelo ambiente ali. Sim. Né? Isso também é fruto assim do nosso orgulho, né?
a gente está muito preocupado com o que os outros vão pensar da gente, né? Então, eu acho que um passo importante para a nossa melhora é a gente começar a se importar menos com a opinião dos outros e se preocupar mais com fazer o melhor que a gente pode. Porque, de uma certa forma, isso é fruto do nosso orgulho. A gente não querer errar, achar que não pode errar, que a gente é perfeito. Isso é uma demonstração de orgulho enorme, né? A gente tem que compreender que nós somos seres ainda bastante limitados. Nós vamos errar, vamos acertar, isso faz parte do nosso próprio processo evolutivo. E que isso não é demérito, não é vergonha, né? O espírito que acha que é infalível ou que não pode falhar, na realidade é um espírito bastante orgulhoso ainda, né? Porque nós estamos errando, a falta do autoconhecimento, né? A gente achar que a gente tem que ser perfeito em tudo, que tem que acertar sempre. O que a gente tem que fazer sempre, isso sim, é tentar fazer sempre o nosso melhor, mesmo que aquele melhor ainda esteja distante do ideal, mas a gente fazer sempre o nosso melhor. Então, isso vem de encontro também o final ali que você coloca do rigor, né? Muitas vezes nas casas espíritas, que são cobrados, às vezes, dos espíritas, uma condição que a gente ainda não tem, ninguém tem. Sim. Então, a gente tolerar, respeitar as dificuldades do próximo, compreender, tolerar, ser fraterno, entendendo que nós erramos tanto quanto, né? Então, esse acolhimento que deveria ter mais, de uma forma geral, entre nós todos, nas nossas relações humanas, né, ainda está faltando bastante. Aí, como você disse, às vezes, um médium desse, dentro de uma situação dessa, até se afasta da tarefa da mediunidade. Se sente constrangido, se sente deslocado, se sente diminuído. Então, se não é feito um acolhimento dessas pessoas, se não houver uma compreensão maior desse processo anímico e tal, o que a gente vai fazer é mais mal do que bem, né? Verdade. Na verdade, a Então, gente tem que aprender muito, né, Nilton? A gente exato, precisa aprender muito, porque muito. você viu o que acontece, muitas vezes as pessoas são muito duras, às vezes, né, com trabalhador espírita, ou com um companheiro, né, de trabalho espírita, e aí depois, se o companheiro fica magoado, aí a pessoa fala, é melindre, ele está com melindre, né? Então é fácil você, de repente, ser rigoroso demais e depois já falar que o outro está com melindre, né? Isso acontece muito em casa espírita, né? Acho que talvez o que falte mais dentro das casas espíritas e entre nós espíritas é termos um pouco mais de compaixão entre nós mesmos. Você está falando do rigor, tem uma passagem do Evangelho, eu não lembro exatamente no Evangelho segundo o Espiritismo, qual capítulo realmente que está, não me lembro, mas é uma frase que me marca bastante, que diz assim, o rigor, ele afasta, ele desanima, ele Sim, desestimula. mesmo. Eu não lembro exatamente Vem qual lá. capítulo, mas está bem, bem, bem claro ali no Evangelho segundo o Espiritismo, Bem evidenciado né? isso. Aliás, aconselhando para não sermos. Sim, Aconselhando para não sermos rigorosos demais, porque inclusive você tira o papel da casa espírita, que é um papel de acolher, de atrair, você acaba expulsando, né? porque o nosso papel, a gente tem que ser indulgente com os outros, como a gente gosta que todos sejam com a gente, né? Quando a gente erra, né? Quantas vezes, né, a gente vai errar, né? A gente quer que alguém releve aquilo que a gente fez e tal, e a gente está sempre errando, né? Então é a questão lá atire a primeira pedra, aquele que não tiver pé, tá cheio de passagem no Evangelho sobre isso, né? Sim. É Eu só a não gente. sei, ô Nildo, eu acho que. Não tenho certeza, não, tá, gente? Mas depois vocês chequem. Mas eu acho que é na obra da Marlene Nobre, A Obsessão em Suas Suas Máscaras. mãos. Não tenho certeza, mas eu acho que é nessa obra que ela tem uma abordagem muito pertinente sobre animismo. Eu acho que foi a obra que eu li referente à questão do animismo que eu achei assim, mais clara, mais completa em relação a isso. Depois vocês podem dar uma checada também, eu vou dar uma checada, eu tenho essa obra, mas eu acho que é nessa obra que ela traz isso aí, ela traz essas informações de André Luiz e traz essa questão das pessoas quererem separar, né, a questão do animismo
né, da mediunidade, como fossem coisas completamente opostas e que o animismo é um absurdo dentro do trabalho mediúnico, e não é isso. Não é isso. Na realidade, é uma grande ignorância a respeito do tema, né? Isso é que leva, como sempre, né? O mal ele tem sempre duas fontes, né? A ignorância ou a rebeldia, né? A gente, por trás do mal, ou a gente sabe o que é o certo e é rebelde em continuar fazendo errado, ou a gente erra também por ignorância, né? Então, esse tema do animismo é um tema, acho que, muito importante, justamente para esclarecer melhor dentro das casas espíritas a respeito disso, porque isso é visto de uma certa forma como isso aí é mistificação, né? E é um tema muito sério, né? Para coisa. E essa questão também do acolhimento, né, dos próprios médios, dos espíritas dentro da casa. A gente vamos dizer, se preocupa muito em acolher, em fazer a caridade com aqueles que chegam na casa espírita, e muitas vezes a gente esquece desse acolhimento e desse cuidado com os trabalhadores que estão do nosso lado, que às vezes está precisando, às vezes um colega que está dentro da casa espírita, ele está precisando às vezes mais de apoio, de coisa, do que uma pessoa que está vindo de fora, e a gente não se apercebe disso, né? Essa falta de acolhimento dentro da casa espírita pelos próprios espíritas, né? Às Verdade. vezes é tratado com rigor, não, essa pessoa, ela não vem todo dia, e aí já chama a atenção da pessoa, já às vezes quer até afastar da casa espírita, não sabe nem o que está acontecendo às vezes com aquela pessoa, né? Essa pessoa esse médium tem muita manifestação anímica, vamos tirar ele. Quer dizer, a falta de caridade dentro. Aquele ditado, a caridade começa por casa. Minha avó dizia sempre isso. A caridade começa dentro da nossa própria relação mais próxima, né? Isso em casa, na família, na casa espírita. E a gente, às vezes, tem quer ter uma visão de acolhimento, de caridade, muito para as pessoas que chegam de fora, e não tem nenhuma para as pessoas que estão do nosso lado, ali dentro da própria casa espírita, né? Não, muito pertinente essas colocações suas aí. Muito pertinente. A gente nota exatamente que está faltando isso, né? A gente nota que está faltando essa questão está muito forte hoje dentro das casas espíritas de uma maneira geral. Muitas confusões, muitas brigas, muitas vaidades, muito orgulho, né? E às vezes até competitividade. E aí está fugindo completamente aos objetivos, à essência, né, da doutrina, né? E a gente tem que estar muito atento e vigilante em relação a isso tudo. Boa noite. Boa noite. Interessante que eu estava vendo aí a questão do animismo. Ele faz parte, né, do processo mediúnico, quando você está aprendendo, né, quando você está se desenvolvendo mediunicamente, ele faz parte. Por isso que é o erro da gente, né, como o Newton falou, de separar, né, mistificação de animismo, que não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O animismo ele faz parte do processo de educação mediúnica. Vai existir, né? É até um tratamento para o médium, que a gente aprende que o médium acaba se tratando nesse momento do animismo. Bem interessante. Falando do animismo novamente, né? Eu vi uma entrevista, uma certa vez, com o Chico Xavier, no qual ele falava que na própria psicografia dele tinha algo de animismo, né? O Chico Xavier, com 400 livros, ele falava que era o colorido do médium, né? Então, a gente tem que ter esse olhar, né? E que nem o Newton falou, se nós formos esperar trabalhadores perfeitos para fazer o trabalho, a gente não faz trabalho algum, né? Então, todos nós temos as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, né? E a gente tem que, cada um, dar o seu melhor e ter esse acolhimento para quem está com a gente, trabalhando, né? Nos trabalhos mediúnicos, dentro da casa espírita, né? Ter essa percepção. Outra coisa também que eu acho interessante é que, às vezes, a gente está dentro da casa espírita e recebe
alguém que está começando com essa mediunidade, né? E ela chega às vezes muito preocupada, nervosa, e muitas vezes ela já fala, eu quero trabalhar, fazer um trabalho mediúnico, né? E a gente saber orientar essa pessoa, né? Também que o primeiro caminho é o estudo, né? Então tem que estudar, começar estudando as obras básicas, depois passar para as obras complementares, né? Para aí então ter um estudo mediúnico e se inteirar por esse caminho, né? E o que o André falou, na importância da disciplina no trabalho mediúnico, né? Então, até a disciplina da pontualidade, né, da assiduidade, a disciplina do estudo, né? E o mais importante que é a evangelização, né? A reforma íntima, né? Como dizia Emmanuel, a primeira obrigação do médium é evangelizar si próprio, né? Eu acho que são reflexões interessantes que esse capítulo nos traz, né? Como você estava falando aí que nós todos ainda somos. Uma vez eu estava vendo uma palestra do Haroldo, e ele estava tocando exatamente nesse ponto, né? Da gente. Porque muitas pessoas se paralisam, às vezes, de fazer as coisas, dizendo assim: eu não sou perfeito, eu não sou digno, eu não tô à altura de fazer esse trabalho e tal. E o que que acontece? Ele falou exatamente isso. Ele falou assim: ó, aqui nesse mundo, aqui não é lugar de anjo. Os anjos não vão vir do céu fazer o trabalho que nós temos que fazer. Se nós não fizermos, ninguém vai fazer, porque cabe a nós fazer esse tipo de coisa. Não vão vir os anjos do céu para substituir as nossas mãos, né? Até porque isso faz parte do nosso próprio processo evolutivo. Então, é isso que a gente estava comentando, a gente se preocupar sempre em fazer o melhor que a gente puder, dentro das nossas limitações, dentro das nossas dificuldades, não se preocupando com o que os outros estão achando, com o que os outros estão pensando. O importante é a gente ter a consciência tranquila, que a gente está fazendo o melhor. Se a nossa consciência está dizendo que a gente não está fazendo o melhor, e fazer o melhor é para também passar por tudo isso que a Cláudia falou, de se esforçar na pontualidade, no trabalho, na seriedade com o trabalho. Isso deve ser feito em todos os aspectos da vida, né? Não é só na casa espírita, é na nossa profissão, é em qualquer lugar, né? Mas o que a gente tem que se preocupar é dar ouvido sempre à nossa consciência, não o que os outros estão pensando sobre isso, né? Eu estou fazendo o meu melhor, estou me esforçando, eu sei que eu estou errando ainda, que eu estou fazendo muita coisa que eu tenho que melhorar, mas eu estou me esforçando, eu estou procurando fazer o meu melhor. Isso é que a gente deve sempre ser o norte da nossa questão, que a gente deve se perguntar, né, a si mesmo, né? Como dizia Santo Agostinho, no final do dia a gente tentar fazer um balanço aí do que a gente fez no dia de hoje, o que a gente errou, o que a gente acertou, o que a gente pode tentar melhorar no dia seguinte. A gente sabe que ainda no dia seguinte vai continuar ainda errando, mas tentar aos poucos e cada vez diminuindo a quantidade desses erros que todos nós cometemos. É interessante que nas próprias obras de André Luiz, não é nessa não, em outra obra, acho que não sei se na obra Os Mensageiros, mas tem uma obra de André Luiz que mostra o seguinte, coisa interessante, engraçada, né? Chega a ser engraçado. Um espírita que quando ele estava encarnado, trabalhando numa casa espírita, ele era todo desconfiado. Desconfiava de todo mundo que fazia as comunicações, dos médios. Era aquele cara sempre com o pé atrás, né? Muito crítico e tudo mais. Aí ele desencarna e passa pro lado de lá. Aí ele vem se manifestar como espírito na casa espírita. E o que acontece com ele? Os outros médios, né, os participantes da reunião, não acreditavam que ele estava se manifestando. Ele vai sentir na A pele do pele. lado de lá. Entendeu? Não sei se vocês lembram dessa passagem, mas é até engraçada, né? É Falando exatamente verdade. sobre isso. Mas é isso, a gente sabe também que tem a mediunidade perturbada, né? Existe a mediunidade perturbada, mediunidade perturbadora, que André Luiz aborda muito bem nas obras, e que aí não é uma coisa realmente positiva, saudável, ela tem que ser diagnosticada, tem que ser tratada, né? Os médiums eles estão Educada, né? muito vulneráveis aos processos obsessivos.
Quando isso é identificado, a fascinação, por exemplo, às vezes tem que ser até afastado daquele trabalho, não afastado da casa espírita, afastado daquele trabalho, para ser tratado e acompanhado, né? Outra coisa que a Cláudia falou muito bem é que muitas vezes as pessoas procuram a casa espírita porque estão passando por problemas mediúnicos, né? Com aquela mediunidade perturbadora. Aí chega na casa espírita, às vezes até com a ânsia de participar de um trabalho mediúnico, porque está vivenciando aquilo no seu particular. E aí cabe aos dirigentes, aos trabalhadores da casa, saber abordar bem isso aí, explicar direitinho por que não pode entrar de imediato no trabalho, né? Tem todo um processo de segurança para a própria pessoa, né? Porque senão acontece o quê? A pessoa às vezes chega entusiasmada na casa, leva uma barrada, às vezes de maneira um tanto não caridosa, e aí a pessoa se afasta da casa espírita e até se afasta da doutrina quando estava ali se aproximando, né? Então a gente tem que tomar também cuidado com isso. Então são coisas aí muito importantes que a André Luiz nos traz, e nesse capítulo em particular, para nós trabalhadores espíritas. É educação mediúnica, né? Assim, resume isso aí, né? Tem que se educar, como tudo na vida, né? Tudo para a gente fazer alguma coisa, a gente tem que ter uma educação para aquilo, né? Tem que ter um preparo para aquilo. Ninguém chega, vai ser médico, sai do terceiro ano do colegial e vai exercer medicina, né? Tem que passar pela faculdade, passar um processo de treinamento, como tudo para isso, para um marceneiro, para um mecânico, para qualquer coisa. Tem que ter uma preparação, um estudo, né? Para tudo na vida, né? Não é só para mediunidade, tudo tem que ter um preparo, né? Para se exercer, né? Foi. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Não? Então, a gente acha que pode ir encerrando aí a nossa reunião de hoje e a gente dá continuidade, acho que foi no dia 13, né, sem ser a próxima semana, na outra, né, com o capítulo 10. O capítulo 10 é Dolorosa Perda, né? Provavelmente quem vai apresentar o capítulo para a gente deve ser o Bruno, né? Eu vou conversar ainda com ele. Aí no dia 13 a gente dá continuidade e depois a gente vai fazer o nosso recesso aí de fim de ano e depois retorna em fevereiro. Agradecendo aí a presença de todos, né? Alguém quer fazer a prece de encerramento? Quer fazer, Cláudio? Posso fazer. Faz, Flávio. Amigo Jesus, amigos espirituais, Dr. Bezerra de Menezes, espíritos afins à nossa associação médica. Só temos a agradecer esse momento de conhecimento, de aprendizado, na tua paz e no teu amor. Nos dê força, Senhor, para continuar o trabalho, nos melhorando a cada dia, e assim podermos ser úteis, instrumentos dóceis em vossas mãos. Que assim seja. Então a gente vai encerrando aqui a nossa participação. Deixa eu só achar aqui onde que eu encerro aqui. Opa, aqui. Então, uma boa noite a todos. Aí a gente dá seguimento aí ao nosso último encontro do ano, no dia 13, daqui a 2 quartas-feiras, né? Com o capítulo 10, Dolorosa Perda. Uma boa noite a todos. Obrigado aí a todos que estiveram aqui conosco e aqueles que estão nos acompanhando no canal do YouTube. Boa noite.